Olá pessoal, nessa quarta etapa da nossa aula sobre estudo da reta, eu vos apresento aqui a distância de ponto à reta. Essa distância seria esse pontilhado que aqui eu desenhei, que representaria este valor da distância entre este ponto P e esta reta R. Cabe ressaltar aqui que essa distância ela forma 90 graus com a reta. Para calcular essa distância, nós temos que compreender a equação geral com ax mais by mais c, porém, nos lugares de x e y, colocar justamente as coordenadas do ponto P, que é o que nos interessa. E abaixo, a raiz quadrada dos valores de azinho e bzinho, os valores que acompanham x e y. A reta, sendo escrita na equação geral, torna o exercício muito mais fácil para fazer o cálculo. Portanto, todo exercício que for cobrar a distância de ponto à reta precisa fornecer esses dois dados, um ponto qualquer e uma equação de reta. A demonstração dessa distância demanda um trabalho muito grande, mas a princípio o que vocês precisam compreender é que existe dois pontos e eu tenho que calcular a distância entre dois pontos. Portanto, o fundamento principal dessa fórmula é a distância entre dois pontos. Então, vamos supor aqui que eu tenha um x0', y0', que seria um ponto P'. A distância seria calculada por x0 menos x0' ao quadrado, mais y0 menos y0' ao quadrado. O grande problema é a matemática para chegar a este ponto P', que é feito a partir das propriedades de 90 graus, calcular a distância por meio deste ponto, que demanda muitas fatorações. Eu não vou aqui demonstrá-la, apenas vou aplicar em um exemplo. Vamos supor que você tem um ponto P, 1, 2, e uma equação de reta, que é dada por esta equação. Primeiro problema, a equação não está na forma que eu desejo, ela não está na forma geral. Portanto, seria importante e necessário aqui já organizar essa equação de reta na forma geral. Portanto, eu vou jogar aqui menos x mais y menos 1 igual a zero. Assim eu já consigo confeccionar a equação como me interessa. É interessante aqui já determinar que A equivale a menos 1, B equivale a mais 1 e C não é necessário, mas para dar continuidade, nós temos essas informações a partir desta equação geral. E o ponto está lá. Portanto, vamos à definição. A distância será igual. Olhando para a definição, então, eu preciso colocar o valor de A, que é menos 1, acompanhado do x0, que seria o x do ponto, portanto, valendo 1, mais o B. O B é o próprio 1, que multiplica o y0, que é o valor 2, e, na sequência, o valor de C, que é menos 1. Tudo isso em módulo. E abaixo eu preciso colocar a raiz quadrada desses dois termos ao quadrado. O A ao quadrado, menos 1 ao quadrado, e B ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Tudo isso numa raiz quadrada. Aqui nós podemos fazer a regra de sinal, portanto a distância será em módulo menos 1 mais 2 menos 1. A raiz quadrada desses dois valores, 1 ao quadrado dando 1, mais 1 ao quadrado dando 1. E por cagadas do destino, este ponto vai dar zero. Caso tenha sobrado algum número, eu poderia colocar o valor positivo deste valor. Mas nesse caso a distância é zero, o que indica para mim que este ponto, na verdade, está dentro desta equação que aqui eu coloquei. Caso eu não tenha um ponto que esteja dentro da equação de reta, ou seja, fora, eu vou encontrar um valor.
São infinitas as possibilidades de valores que você pode encontrar de distância de ponto à reta, mas existe apenas uma possibilidade, que é o caso que eu dei exemplo. Dando a distância igual a zero, indica para mim que este ponto, na verdade, está na reta, não havendo distância entre o ponto e a reta. É um caso particular que eu achei interessante para nós darmos como exemplo, para evidenciar também como substituir os dados. Feita essa abordagem agora, nós vamos definir alguns segmentos que são importantes para o estudo da reta. A mediatriz, a definição de mediatriz. A mediatriz é uma reta perpendicular exatamente no ponto médio de um segmento. Portanto, nós temos aqui um segmento que eu fiz pela régua valendo 8 centímetros. Exatamente no meio, no ponto onde dá 4 centímetros, eu marquei e coloquei uma reta perpendicular, ou seja, formando 90 graus. Essa seria a mediatriz. Esse pontilhadinho aqui, que corta bem no meio, formando 90 graus, esta é a mediatriz. É um segmento que divide ao meio outro e exatamente formando 90 graus. Um outro segmento importante é a bissetriz. A bissetriz é uma reta que divide ao meio um ângulo formado por outras duas retas. Vamos supor que eu tenha a reta R e a reta S e que elas são concorrentes num ponto qualquer. E que exista uma angulação que une a reta S com a reta R. Esta angulação ela pode ser repartida ao meio, formando dois ângulos idênticos. Essa reta pontilhada que promove essa segmentação igual no ângulo é chamada de bissetriz. Portanto, a bissetriz, qual é o papel dela? É dividir o ângulo ao meio. Com isso, nós definimos dois segmentos muito importantes que serão utilizados também em alguns exercícios. E é isso aí, gente. Bora para os exercícios.